também a Luciana, que está conosco hoje. Quem é a Luciana? A Luciana aqui, Deus te abençoe, viu, Luciana? Grandemente, viu? Em nome de Jesus. Queridos, eu quero ministrar uma palavra de Deus ao coração de vocês, ao nosso coração. Está no segundo livro de Reis, no capítulo de número 4. Segundo Reis, capítulo 4, a partir do verso 8. Hoje eu quero falar sobre o tema "Tá tudo bem". Tá tudo bem. Ficou tudo bem. Amém? Você pode repetir comigo? Tá tudo bem? Diga pelo menos 30 pessoas que estão ao seu lado. Diga para ela, tá tudo bem. Mas não é perguntando não, é afirmando. Diga, tá tudo bem. Tem um texto aqui, ele é um pouco longo. E eu pensei se eu iria lê-lo todo. Mas ele é tão rico, tão precioso. E por si só, ele fala tudo que nós queremos nesta noite refletir. Então eu resolvi ler todo o texto. Gostaria que você acompanhasse comigo, com bastante atenção. Diz assim, segundo Reis 4:8. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido, eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos depois um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos sua cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali, e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi, chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele, porque ele tinha falado a Geazi, dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ou ao capitão do exército? Disse ela, eu habito no meio do meu povo. Então disse ele, que se há de fazer por ela? E Geazi disse, ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Por isso disse ele, chamando a ele, ela se pôs à porta, e ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher, e deu à luz um filho. No tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai, ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. Então disse ao moço, leva-o à sua mãe. E ele o tomou e levou à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e disse, manda-me já um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele, por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado? E ela disse, tudo vai bem. Então abardou a jumenta e disse ao seu servo, guia e anda e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus, ao Monte Carmelo, e subiu, e sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu servo,
eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não, disse eu. Não me enganes. E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu cajado na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de te deixar. Então ele levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o cajado sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou-se a encontrar com ele, e lhe trouxe aviso, dizendo: o menino não despertou. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama esta sunamita. E chamou-a e veio a ele. E disse ele: toma o teu filho. E entrou ela e se prostrou a seus pés e se inclinou à terra e tomou o seu filho e saiu. Amém, queridos? Glória a Deus. Quantos já conheciam essa história? Poucos. Quantos entenderam essa história? Amém? É uma história linda, maravilhosa. Não só pelo milagre da fertilização, não só pelo milagre da ressurreição, mas pelo que Deus fez no coração daquela mãe. A maneira que aquela mulher, aquela mãe, não vou chamá-la de mulher, mas eu quero chamá-la de mãe. A maneira como aquela mãe se comportou diante daquela perda, daquela tragédia, daquela dor. Porque o profeta decidiu abençoar aquela mulher, decidiu abençoar aquele casal, que eram estéreis, que não podia ter filhos. E o maior sonho daquela mulher era ter um filho. E houve um milagre. Ela gerou um filho. Que milagre tremendo. O próprio moço Geazi, discípulo de Eliseu, disse: olha, o marido dela é velho, não tem como ter filhos. Então realmente foi um grande milagre. Ah, que bom, glória a Deus, aleluia, né? Quando recebemos um milagre. O maior problema é quando o milagre não está indo muito bem. O maior problema das nossas vidas é quando o milagre que nós recebemos, ele começa a ter alguns entraves, algumas dificuldades. E a gente entende que na vida, tudo ou todos podemos passar momentos difíceis, momentos de provações, até mesmo diante daquilo que o próprio Deus nos deu, ou seja, um milagre. Ainda que Deus deu, ainda que Deus fez, ainda que foi Deus quem operou, nós podemos passar por momentos difíceis em relação àquilo. Então, eu entendo aqui que nós precisamos compreender o coração daquela mãe,
como que ela tratou aquilo, entender o coração da sunamita. Deus deu a ela o filho, realiza o seu sonho, mas depois o menino morre. Ah, meu Deus, que tristeza, que guerra, que frustração, que desespero que essa mulher poderia entrar, poderia ser gerado no seu coração. Mas ela não entrou em desespero. E é difícil para uma mãe, é difícil para um ser humano entender isso. Às vezes nós não entendemos muito bem o que está acontecendo lá no sul. E precisamos talvez pensar se fosse a minha casa que estivesse sido levado embora. Se fosse todos os meus pertences. Se algum dos meus filhos tivessem morrido nessa enchente. Então somente a partir daí a gente começa a compreender as dores dos outros. Esta empatia progressiva que vai crescendo em nosso coração, ela nos ajuda a entender as dores dos outros. E esta mulher, ela se comportou de uma maneira muito diferente, atípica. Ela não abriu mão da sua bênção. Ela não desprezou o que Deus fez na sua vida. E ela não compartilhou a sua luta com ninguém. Porque talvez ela imaginou que se compartilhasse com alguém, essas pessoas poderiam não enxergar na mesma ótica que ela estava enxergando. E isso poderia atrapalhar o processo de um resgate, de um próximo milagre. Ao contrário de muitos de nós, que quando acontece algo terrível na nossa vida, as pessoas já colocam para fora, já externizam, já compartilham, né? Já colocam nas redes sociais, é, não é? Muito cuidado com aquilo que você compartilha, tanto coisas boas quanto coisas ruins, porque nem todos estão olhando da mesma maneira que você está olhando, nem todos estão com a ótica, com a visão, com o propósito que você está. Tem um rei na Bíblia, e ele abriu a sua casa, o seu tesouro, né, o seu palácio, e mostrou tudo que ele tinha. Dali uns meses, os reis que viram aquilo, vieram e tomaram a sua casa, tomaram o seu palácio, destruíram em guerra e arrebentaram com tudo ele. Muito cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você mostra. Esta mulher, ela não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha Twitter, ela não tinha WhatsApp, ela não tinha jornais, ela não tinha nenhum meio de comunicação. Mas ela tinha talvez a sua vizinhança, porque o texto começa dizendo que ela era uma mulher importante. Era uma mulher conhecida, era uma mulher que tinha redes, né, sociais de compartilhar, né, a sua vida com as pessoas. Ela tinha relacionamentos, mas ela não compartilhou a sua dor, ela não compartilhou a sua perda. Ela conseguiu ver o que muitos de nós não enxergamos. O maior sonho daquela mulher estava morto. A maior conquista daquela mulher tinha acabado. E como entender que apesar de seu filho estar morto, ela está dizendo para todo mundo que está tudo bem. Como compreender isso? Como estar tudo bem quando tudo não vai bem? Dizer que está bem quando tudo vai bem é fácil, mas quando nada vai bem, como é possível viver como se estivesse tudo bem? Viver propósitos é viver no centro da vontade de Deus. Viver propósitos é você acreditar, confiar e persistir que aquilo que Deus liberou para a sua vida vai se cumprir, é o melhor. E que na verdade propósitos se cumprem através do cumprimento de processos na nossa vida. E essa mulher, eu acredito que ela tinha toda
toda essa bagagem de compreensão, de conhecimento e de experiência. Porque o marido pergunta: o que está acontecendo? Ela disse: está tudo bem. Ela não compartilhou com o marido. Os teus funcionários que prepararam as jumentas, os animais, para que ela fosse até o homem de Deus, talvez podem ter perguntado, mas ela disse: está tudo bem. Quando ela chega lá, o homem de Deus pergunta como é que está a família, o pai, o menino. Ela disse: está tudo bem. A Bíblia não diz quanto tempo que ela demorou da casa até o Monte Carmelo, onde o profeta estava. Mas esse percurso foi um percurso de muita dor. Foi um percurso de exercício de fé, de crescimento de fé na vida daquela mulher. Havia um segredo no coração dela, entre ela e a morte. Entre ela e a morte havia um Deus que ela cria. Então, eu procurei escrever aqui algumas coisas, tentar entender por que na visão daquela mulher estava tudo bem, se não estava tudo bem. Por que ela disse: está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem? Por quê? Primeira coisa que eu entendo é que para ela estava tudo bem, porque ela se recusou a ver a realidade e ela focou no propósito. Vou repetir. Para ela estava tudo bem, porque ela se recusou a olhar para a realidade, mas continuou focada no propósito. Esta é a grande diferença. O Pedro, quando ele vê Jesus andando pelas águas, ele disse: se és tu, me manda ir ter contigo. Jesus disse: venha. E ele começou a andar sobre as águas. Enquanto ele estava focado no propósito, ele estava caminhando sobre as águas. Mas quando ele se desvia e dá atenção à fúria dos ventos contrários que estavam ali soprando, ele se afunda. Então, não sei qual é a situação que você possa estar enfrentando neste momento na sua vida, mas você precisa entender que tudo tem um propósito e você não pode desfocar dele. Não desfoque. Continue crendo, continue olhando, continue atento. Não desista, porque se você desviar o seu olhar, se você mudar de foco, vai perder o sabor de experimentar os resultados do propósito. Paulo escreve dizendo aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 4, verso 18, ele diz assim: não atendendo nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não se veem são eternas. O próprio Paulo diz: olha, não fique atentando, focado naquilo que você está vendo. O que aquela mulher estava vendo? O filho morto sobre a cama do profeta. Ela não focou naquilo, ela focou naquilo que ela não estava vendo. O que ela não estava vendo ainda realizado no real. O filho novamente correndo, brincando pela casa. Talvez o foco dela foi este. O foco dela foi no homem de Deus. O foco dela estava no Monte Carmelo. O foco dela estava em procurar uma solução. Segunda coisa que eu entendo porque não estava nada bem e ela disse que estava bem. Porque aquela mulher, ela já tinha passado por situações piores do que esta e ela venceu. Eu vou repetir. Sabe por que estava tudo bem com ela? Porque ela já tinha passado por momentos muito mais difíceis do que isto. E ela venceu. Olhe para a sua vida nesta noite. Olhe para a história da sua vida. O que você está enfrentando hoje? Será que você já não venceu coisas piores? Será que você já não teve desafios
maiores na sua vida e você venceu. O mesmo Deus que te deu vitória lá atrás, Ele vai te dar vitória aqui. O mesmo Deus que operou na sua vida lá atrás, Ele vai operar aqui. O mesmo Deus que respondeu às orações, o teu clamor, diante de situações piores que você enfrentou, Ele vai te ouvir e vai operar e vai te atender aqui, neste momento. Recebe, diga amém. O apóstolo Paulo escreve também aos 2 Coríntios, no capítulo 11, o verso 25, ele diz: 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Quando a gente olha para o apóstolo Paulo, a gente enxerga o que? Nossa, o apóstolo Paulo foi o apóstolo dos apóstolos. Ele nem andou com Jesus, ele não viu, não conheceu Jesus fisicamente, pessoalmente, não foi discipulado pelo próprio Jesus, mas ele foi o apóstolo dos apóstolos, um homem ganhador de milhares e milhares de almas, um homem muito usado por Deus nos milagres, um homem que implantou igrejas, um homem que até hoje a palavra que ele escreve, ela é poderosa na Bíblia, um homem que foi separado para ser o escritor de grande parte do Novo Testamento. Nós olhamos e vemos este homem, mas na verdade ele passou por situações difíceis da sua vida e ele venceu. E o Deus de Paulo é o nosso Deus. O Jesus que apareceu a Paulo no caminho de Damasco, Ele está aqui nesta noite para manifestar a cada um de nós e liberar algo tremendo sobre nossa vida. O apóstolo João escreve no seu Evangelho 16:33, palavras do Senhor Jesus, que diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo. E ele venceu e nós também vencemos, porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Que situações aquela mulher tinha passado que poderia ser muito pior do que aquela estava passando? Aquela mulher superou a sua impossibilidade de ter filhos por muitos anos na sua vida. Talvez ela se casou novinha, o seu marido, um jovem, e os anos foram passando, agora o seu marido é velho, e talvez 40, 50 anos juntos, e o maior sonho dela era ser mãe, e ela nunca pôde ser mãe. Imagine naquela época, diante da cultura deste povo, uma mulher estéril, ela era humilhada, ela era excluída, ela era assunto na roda de outras mulheres. Ela talvez via os filhos das suas amigas e entristecia o seu coração. Ela era uma mulher que não tinha o prazer, né, e o privilégio de ouvir de alguém a palavra mãe. E ela superou tudo isso no dia em que o profeta disse a ela, em o tempo, e esse tempo que ele fala era o tempo, né, adequado para a sua fertilização, da sua gestação, você irá abraçar um filho. Aquele dia tudo mudou na vida dela. Aquele dia tudo mudou. Ela superou. O pior ela tinha vencido. Agora ela já conhecia o Deus que abençoou a vida dela, que fertilizou o seu útero, que fertilizou o seu marido, mesmo na velhice. Ela já tinha conhecido e experimentado o maior dos milagres na vida dela. Agora, o mesmo Deus poderia reverter esta situação. E eu quero declarar aqui nesta noite, esta é noite de Deus abençoar vidas de pessoas aqui, que talvez já enfrentaram situações tão difíceis, e hoje está diante de uma situação, não sei se é mais ou menos difícil, mas eu quero dizer para você que Deus está dizendo para você, não desista, o pior você já venceu. E hoje você vai vencer isso também. Vai chegar o momento da tua vitória, vai chegar o momento da tua bênção, vai chegar o momento da tua resposta, vai chegar o momento que a porta vai se abrir.
Se um dia você enfrentou ou ainda está enfrentando os maiores desafios da sua vida, hoje o Senhor está dizendo, em um tempo, do certo tempo, você irá abraçar o seu milagre. Você recebe isso? Faz assim com a tua mão. Eu estou precisando abraçar um milagre na minha vida. Aleluia. Faça assim com a tua mão. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro a palavra. Deixa eu pegar a palavra que esse homem falou para aquela mulher aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje, Pai, eu declaro esta palavra. Em nome de Jesus. Que no tempo de Deus, no tempo certo, no tempo determinado, segundo o tempo da vida, segundo o tempo da vontade de Deus, cada um dos teus filhos que estão aqui nesta noite, abraçarás um filho, abraçarás uma semente, um fruto, abraçará um milagre. Em nome de Jesus, eu libero hoje sobre a vida de cada pessoa, debaixo do poder desta palavra, em nome de Jesus. Quem crê, recebe, diga amém. Fecha a tua mão, diga eu recebo, é meu este milagre. Aleluia. Terceira coisa que eu entendo nesse texto, que essa mulher disse, olha, está tudo bem, meu filho está morto lá em casa, mas está tudo bem. Sabe por quê ela disse isso, que está tudo bem? Porque ela sabia que esta crise era momentânea e transitória. Eu vou repetir. Aquela mulher colocou no seu coração que aquela crise era momentânea e transitória. Momentânea porque ia passar logo. E transitória porque aquela crise iria levá-la a um milagre e uma experiência maior. Recebe aí, diga amém. Amém? Isso é bom para a gente saber que tudo que acontece em nossas vidas, diz a palavra de Deus, tem um propósito de Deus. Há um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Pessoas que você vai se encontrar amanhã, tem um propósito. Situações que vão acontecer na sua vida, tem um propósito. Ah, eu perdi o emprego. Se você não fez nenhuma coisa errada, mas é um ciclo que terminou. Deus teve um propósito ali e agora tem outra. Amém? Glória a Deus. Tudo tem um propósito. Todos os dias acontecem coisas novas na nossa vida. Todos os dias nós recebemos uma notícia diferente. Às vezes são notícias boas, notícias ruins. Mas tudo tem um propósito. E nós precisamos saber trabalhar com isso, saber lidar com isso. Porque não estamos sozinhos, Deus está conosco. E entender que essas crises, essas situações são passageiras, são momentâneas. Vai passar, diga comigo, vai passar. Paulo escreve aos Coríntios dizendo, no capítulo 4, verso 17 da segunda carta, ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Paulo está dizendo, essa tribulação, essa guerra, essa luta, ela é leve e é momentânea. Paulo está dizendo que tudo passa. E tudo que acontece conosco faz parte de um grande processo de maturidade que Deus está liberando sobre nós. Diga comigo, depois desta crise, eu vou ficar mais forte, mais maduro, mais experiente, mais perto de Deus. Amém? É isso. Então não podemos olhar para a crise e ao invés de enfrentá-la, desistir, retroceder, nos acovardar, permitir que o medo seja maior. Esta mãe de um único filho, na sua velhice, o grande milagre da vida dela, a grande superação da vida dela, ela não aceitou. Ela disse, é impossível que o Deus que me deu, o Deus que fez tudo isso na minha vida agora vai tirar.
Eu estou preparando uma mensagem, talvez eu pregue domingo que vem, sobre Abraão, quando ele vai levar o seu filho para ser sacrificado. A gente sempre pregou a prova de Abraão, não é, pastor? A prova de Abraão. Verdade, Abraão foi provado. Mas Deus me deu assim uma luz, um entendimento esses dias, de que na verdade, quem estava à prova ali não era Abraão, era Isaac. Era Isaac. Porque Isaac, acho que é melhor falar domingo que vem. Aí você vem domingo que vem para ouvir. Mas Isaac estava à prova. Abraão também, mas Isaac era o mais provado naquele momento. Quarto lugar, sabe por que estava tudo bem com aquela mulher? Porque ela sabia de onde veio o seu milagre. Diga comigo, eu sei o Deus em quem tenho crido. Ela sabia de onde veio o seu milagre. Sobrenaturais só pode vir de um lugar, de Deus. Hoje Deus quer fazer coisas sobrenaturais na nossa vida. Aquela mulher sabia de onde veio o seu milagre e ela sabia do propósito do milagre na sua vida. Toda a estrutura da vida daquela mulher, seja espiritual, familiar, foi reconstruída quando ela soube que estava grávida. Até que enfim, aquela mulher agora poderia ter o prazer de viver em família, porque o filho chegou. E eu declaro que todos nós vamos ter o prazer de viver em família. Os solteiros aqui, né? Quem não tem filho ainda, você vai ter o prazer de viver em família. Esta semana eu recebi uma notícia maravilhosa. Eu vou ser vovô do Davi. Olha que bênção, né? Mais um filho, né? Mais um menino em casa, mais um homem de Deus em casa. Que bênção, glória a Deus. Isso é família, isso é milagre de Deus. Então, estou passando você, Renato. Então, manda um recado lá para o pessoal trabalhar. Amém? Então, aquela mulher sabia do propósito e ela sabia de onde veio o seu milagre. Toda a estrutura dela mudou, toda a estrutura dela melhorou. Agora é família. Ela não podia abrir mão disso, querido. Não abra mão da tua família, não abra mão dos seus filhos, não abra mão das promessas que Deus tem para a sua família. Não abra mão. Em último lugar, sabe por que estava tudo bem para ela? Ela dizia que estava tudo bem porque ela sabia quem podia reverter e resgatar o seu milagre. Ela sabia. Ela não foi buscar o benzedor da vila, o curandeiro da tribo. Ela não foi fazer um sacrifício qualquer. Ela não se desesperou, mas ela foi buscar o homem de Deus. O homem de Deus era o único representante legal de Deus naquele lugar. Ele era o canal, o instrumento de Deus. Ele era a voz de Deus. O que ele falava, Deus assinava embaixo e fazia acontecer. Ela não tinha nenhum outro lugar que ela poderia ir. Ela foi ao homem de Deus. Inclusive, num momento que não era tempo oportuno de buscar o homem de Deus. Porque existia tempo. Lembra que o marido diz, não é lua nova, não é tempo. Então isso era um dizer, era um costume. Havia os tempos, os momentos, as ocasiões corretas em que as pessoas poderiam buscar o homem de Deus.
e ela vai buscar um homem de Deus fora do tempo. É por isso que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e Ele será eternamente. É por isso que o nosso Deus não está morto, não dorme, Ele não tosqueneja, é por isso que Ele está vivo. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca, ele responde. Ah, meu irmão, aquela mulher foi no lugar certo. Hoje, nós vemos aqui, se tudo que eu falei até agora você se esquecer, mas de uma coisa só você se lembrar, e diante da crise, da dificuldade que você está enfrentando, se você buscar a Deus, você já ganhou esta noite. Já valeu a pena você ter vindo aqui. Não busque a religião, não busque a tradição, não busque uma placa de igreja. Você percebeu que a placa da nossa igreja, ela fica lá fora? No sereno, no sol, na chuva. Lá fora. Porque ela é um nome, é uma placa. Porque a igreja é eu, é você. Somos nós. Nós carregamos. Somos a habitação do Deus vivo. Ele habita em nós. Busca Ele. Não busque mais nada. Busque o Senhor. Foi tão tremenda essa história, que o que aquela mulher estava passando, nem o profeta sabia. Você percebeu no texto? O profeta diz, olha, a mulher está vindo aí, a sunamita está vindo. E quando ela corre, ela se prostra aos pés do homem de Deus. E o discípulo vai lá tentar tirar, e o profeta, deixa, porque ela está atribulada. Deus não me revelou o que está passando com ela. O profeta diz, Deus não me revelou, mas Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe. Aquela mulher abre o coração, se derrama. O profeta manda o discípulo com o cajado dele, não resolve. E o profeta chega e ele tem ali uma liturgia, tem um momento, né, totalmente único da Bíblia que ele faz, que ele opera. Mas o resultado é tremendo. Aquele menino ressuscita. Houve recomeço ali para aquela família. Houve uma nova oportunidade. Quando chegar no céu, a gente precisa conhecer a sunamita e conhecer este menino. Você precisa conhecê-los, nós precisamos conhecê-los. Porque foi uma história tremenda, maravilhosa. Aquele homem, ele chama a sunamita e diz, está aqui o seu filho, toma ele. E ela toma o seu filho novamente. O maior milagre não foi a concepção e nem a ressurreição. O maior milagre foi o coração daquela mulher. O comportamento daquela mulher, que acreditou em todo o tempo que Deus podia reverter. E que Deus é Deus de oportunidade, Deus de recomeço. Você entrou aqui nesta noite. E tudo isso que eu falei para você é para convergir em uma só coisa. É noite de recomeço para você. Deus está dando mais uma oportunidade para mim e para você aqui nesta noite. Assim como deu para aquela mulher e para o seu menino. Não sei quantos anos aquele menino tinha. Talvez 10, 9, 12, 11. Talvez tinha mais do que 12, porque ele já estava no campo com o pai. Deus não tirou o profeta. Pega aí, ó. Deus não tirou o profeta daquela região durante todos esses anos.
por tantas outras situações, mas principalmente para resolver o problema desta mulher.